Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Amém. E porque tu és um Deus tremendo, Senhor, um Deus maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz, Amém. Senhor e Salvador das nossas vidas. Te Amém. agradecemos e te agradecemos, Senhor, por esse momento das Dorcas aqui, Senhor Jesus, aqui no Santa Gertrudes. Amém. Tu venha, Senhor, continuar abençoando, trazendo de volta, Senhor Jesus, e trazendo para o convívio todas, Senhor Jesus, as pessoas que estavam frequentando Amém. antes e trazendo mais mulheres, Senhor, Sim, sim. para participar junto conosco. Mais pessoas da nossa vizinhança, mais pessoas aqui do bairro, para estar participando. E que em tudo possamos louvar, glorificar e exaltar o teu nome. Amém, Pai. Usa a tua palavra, fala aos nossos corações nesses momentos que estamos juntos. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai, Amém, e aleluia, Senhor. Amém, Pai. Amém? Hoje nós vamos estar conversando sobre um texto que eu confesso para as irmãs que eu falei muito pouco sobre ele. Muito poucas vezes eu falei sobre ele. Mas é um texto de suma importância. E antes de falar do texto, eu gostaria de deixar uma pergunta para as irmãs. Por que é importante estarmos vindo na igreja? Por que é importante estarmos vindo na igreja? Para aprender mais sobre Deus. Para aprender mais sobre Deus, para ter paz, unidade, Procurar paz e procurar Entendimento. procurar paz. para adquirir conhecimento. Mas assim, por causa de Deus é importante estar na igreja? Pelo amor a Deus, sim, porque Ele deu a vida. Por amor a Deus, sim. Mas Mas nós não somos templos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em mim, o que eu venho fazer na igreja? O Espírito Santo está em mim. Porque o Espírito Santo está em mim. Vamos ver o que a palavra nos diz isso? Abre lá em Atos 2. Nós vamos ler o versículo 42 e até o 47. Depois de Isaías, né? Novo Testamento, depois de Mateus, depois dos Evangelhos. Depois João. Isso, Atos 2. Nós vamos ler do 42 ao 47. Vamos lá? Diz assim: eles se mantiveram fiéis ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos discípulos. Todos os que confiavam em Jesus permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles vendiam suas propriedades e bens, tudo bem, Célia? E possuíam tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o dinheiro cada um conforme a sua necessidade, de modo contínuo e fiel, e com singeleza de propósito. Eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão em várias casas, compartilhando seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo o respeito a todas as pessoas. E de todas as pessoas. E dia após dia o Senhor lhes acrescentava os que lhe eram salvos. Esse texto aqui está falando de quem? Dos apóstolos. Dos apóstolos.
e das pessoas que eram acrescentadas a eles. Jesus tinha morrido, o Espírito Santo tinha descido sobre eles já eram batizados no Espírito Santo, e tinha, se nós olharmos um pouquinho, uns versículos antes aí, nós vamos ver que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. Lá no versículo 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: Irmãos, o que faremos? É esse? Isso, e aí Pedro começa a pregar. Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, receberei o dom do Espírito Santo. Continua? Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aos aconselhava e exortava, com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos da geração perversa. É isso? Isso, e aí 41 diz assim: por isso os que aceitaram e os que lhes dissem foram batizados, e acrescentá-los no grupo naquele dia cerca de 3.000 pessoas. Quase 3 mil. 3.000 pessoas. É igual o que está acontecendo nas igrejas hoje? Não. A igreja está vazia. E muitas vezes nós temos medo de pregar a palavra e dizer: arrependei-vos, isso é pecado. O que mudou? Qual é a diferença? O evangelho é o mesmo? É. O Deus que nós servimos é o mesmo? É. Jesus é o mesmo? É. Então o que mudou? As pessoas. Nossa. As pessoas? O pecado continuou existindo? Sim. O pecado continua mesmo. E eu vou falar para vocês, vou afirmar para vocês, que os pecados que eles cometiam naquela época são os mesmos que nós cometemos hoje. A humanidade não mudou. O pecado não mudou. O que mudou? É que naquela época dá a impressão que eles tinham mais perseverança, não é? Eles eram mais perseverantes? Eu acho. Hoje, vou citar um exemplo que nós eu e a Zilda conversamos bastante. Na época que eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. Não tinha todas as facilidades que nós tínhamos hoje. Não tínhamos. Meu pai tinha carro na garagem, uns pau velho, que quando eles funcionavam, nós íamos para a igreja de carro. Caso contrário, a grande maioria era de ônibus. E eu ia na igreja, meu pai ia na igreja na quarta-feira, porque tinha culto de oração. Eu morava em Osasco, a igreja era na Lapa. 45 minutos de ônibus. Mais 15 esperando. Isso quando vinha no horário. Quando não vinha, era mais meia hora esperando. Então era 45 minutos dentro do ônibus, pagava passagem minha, do meu irmão, da minha mãe e a dele. Eram 4 pessoas, ida e volta. Nós íamos na quarta, no domingo de manhã, na escola dominical, e no domingo à noite. E meu pai ia ainda na quinta-feira no ensaio do coral. Hoje, as pessoas têm carro, a igreja mais ou menos perto, e olha, a igreja tinha 4.500 membros. Chegou uma hora que tinha que se fazer 3 cultos no domingo. E o pastor ainda pedia: quem vem em um dos cultos não fique para os outros.
libera espaço para os demais. Na escola dominical, o nosso nível era cheio desse jeito? Não, não era cheio desse jeito, mas era aproximadamente 400, 500 pessoas. Boa tarde. Boa tarde, participando disso. Hoje as pessoas estão aí, Vamos ver? Você vai... tem toda a comunidade do mundo Agora o quê? Eu também achei que e não vão na igreja. Tá sem coragem. Não vão na igreja e não sabem o que estão perdendo. Passou. Venha. Você conversa com algumas pessoas, elas vão dizer assim: para que eu vou na igreja? Eu não preciso ir na igreja, Deus habita dentro de mim. Eu olho em casa. Tem gente que fala isso pra mim. Deus habita dentro de mim, então não tem necessidade de eu ir na igreja. E aí, só que essas pessoas ignoram esse texto. Por isso que eu perguntei para as irmãs: mudou? Não, as coisas não mudaram. Pelo contrário, a tecnologia e a comodidade aumentou. Então, qual é a lógica? Se naquela época eu ia na igreja 2 vezes no domingo e eu não tinha carro, hoje a grande maioria das pessoas tem. Hoje a grande maioria das pessoas, eu, por exemplo, eu e a Zilda, temos uma igreja na rua de casa. Eu não posso dizer que não é nem um quarteirão, porque não dá um quarteirão, dá acho que umas 5, 6 casas, no mesmo lado da rua onde eu moro. Nós temos uma igreja na casa. E hoje as pessoas, mesmo com todas essas comodidades, arrumam o quê? Desculpas. O evangelho é o mesmo, os pecados são os mesmos, a humanidade é a mesma. O que mudou foi as facilidades são maiores, mas as pessoas não querem mais o quê? Ter compromisso. Porque elas acham que Deus está em mim e eu não preciso de comunhão com os irmãos. Exemplo, eu tenho um cara. Ela vai domingo 2 vezes, por que 2 vezes na igreja? Do jeito que eu falei, filho, enquanto eu estiver andando, agora do dia que eu não puder mais é outra coisa. Por que eu pedi para ler o que aconteceu com Pedro? Domingo a gente deu carona para a Sra. Gisele, aí ela foi na igreja e tal, daí ela falou que ela sente muita falta. Sente. Porque sempre foi, Nossa, né? gente, É daquela sim. época que a gente ia. E agora ela não tem como gente sente ir. muita Alguém tem que falta. levar ela, daí ela sente muita falta. Igual hoje, né? Hoje, aquela hora da chuva, eu falei, ai meu Deus, para. Porque eu lembro, ainda te falei, né? Eu falei, será que não vai dar pra gente ir? É tão gostoso, né? A gente está aqui na igreja ouvindo. Eu estava conversando com o pastor Gutenberg, nós estávamos conversando, e acho que, se eu não me engano, foi domingo passado. Nós estávamos conversando entre nós dois, e ele falou: olha, Kleber, eu achei que após a pandemia as igrejas iam encher. Todo mundo achou. Nós achávamos que as igrejas iriam passar por um boom, porque as pessoas iam começar a se perceber, primeiro, Jesus está voltando. Segundo, eu preciso de Deus, eu preciso de paz e de conforto. Eu falei para ele, e aconteceu plenamente o contrário, não foi? Ele falou: foi. Eu falei: você sabe por quê, pastor? Porque Deus está passando a peneira. Deus está separando o joio do trigo. Lembra da história dos 50%? Lembram quando nós estávamos assistindo, estudando o livro de Daniel? Que 50% Deus já deixou a porcentagem determinada. 50% daqueles que se acham salvos ficam. No arrebatamento, ficam. E ficam por causa do quê? Porque
quer uma vida, acha que a vida com Deus é uma vida sem compromisso. E as igrejas foram se acostumando com essa realidade. Quando esse texto aqui mostra que é o contrário, porque a pregação de Pedro trouxe 3.000 pessoas, e essas pessoas se sentiam tão confortáveis estando em comunhão, que Deus ia abençoando e acrescentando mais, porque eles viviam unidos. E hoje não existe. Então, E hoje não existe união. Hoje existe o individualismo. Eu não vou mais na igreja para estar em comunhão com meu irmão. Eu vou na igreja porque eu acho, primeiro, muitas pessoas vão na igreja por um ato religioso. Quer, Lídia? Não, Esqueceu a essência. O que é comunidade, gente? um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. O que significa a palavra comunidade? Hoje nós falamos assim que nós somos uma comunidade no Santa Gertrudes, não somos? Uma comunidade metodista dentro do Santa Gertrudes. O que é a palavra comunidade? junto, né? Não é? Objetivos Comum, comuns. comum união. A palavra comunidade significa comum união. E essa comum união significa que nós temos os mesmos objetivos. O segredo do crescimento da igreja está nesse texto aqui de Atos 2. Ah, você está dizendo que eu preciso vender todas as minhas coisas e nós vamos viver numa comune. Não estou dizendo isso não. Ninguém obrigava eles a fazerem isso. Ninguém. Eles faziam isso porque eles queriam. Ninguém chegava para eles e falava assim, ó, você vende a sua propriedade e traz o dinheiro aqui que nós vamos partir para todo mundo. Não. Só que nessa brincadeira aqui, Deus ia acrescentando, eles iam se fortalecendo, fortalecendo aonde? Estavam cheios de temores e muitos milagres e sinais aconteciam por intermédio dos discípulos, dos apóstolos. Versículo 42, e eles se mantiveram fiéis aos ensinos dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e nas orações. Juntos. Sabe aquela frase, a união faz a força? Pega um livro aí para mim, pega um desses cenáculos aí para mim, Vilma, desses livretinhos aí. Por favor. Rasga a capa. Toda? Não. Não, só tenta. Aí, fez um rasguinho. Tá. No mesmo lugar que você fez esse rasguinho pequeno aqui, tenta rasgar, mas agora eu quero que você rasgue inteiro. Eu já fiz isso uma É, vez, não vai. domingo você deu esse exemplo. Ah. Por exemplo. Por quê? Uma folha só, aqui gente, ela conseguiu rasgar uma folhinha assim. Depois eu juntei tudo e pedi para que ela rasgasse assim. Não conseguiu. Não consegue. É união, né? União. E a igreja sabia disso. Jesus sabia disso, por isso que ele tinha vários discípulos. Por isso que as pessoas iam chegando. E por isso que elas iam fortalecendo. Porém, o diabo também sabe disso.
Sabe o que mudou, Meire? A estratégia do diabo. Isso que mudou. Como assim? Enfiando o individualismo na vida das pessoas. As pessoas não vão mais na igreja para estarem junto com os irmãos, elas vão lá para se aparecer. Desfilar roupa, para mostrar o carro novo. Eu vou sim, já ouvi falar assim. Eu não vou na igreja, porque os outros ficam olhando muito perto. Eu não ligo. Eu vou com a roupa que eu. Primeiro que eu vejo na frente, estou nem aí, que olho. Eu não tô. Vou lá para saber o que está acontecendo, para ver quais são as fofocas que estão rolando. Eu não vou lá porque eu gosto de estar em comunhão com a Meire, porque eu gosto de estar junto com a Vilma. Porque mesmo a Lídia sendo a mala sem alça que ela é, eu gosto dela. Eu também. Faz falta, né? Faz falta. Entendeu? Faz falta. Agora vai fazer uma falta com Deus. Esse papo de novo. Muda de assunto. Então, Ninguém quer. Então, as pessoas deixaram essa essência por estratégia e estão dando espaço para o diabo. É, e ele está aproveitando. E ele aproveita. Aí vem, as pessoas ficam fracas na fé. Deixam de ter o alimento, deixam de ter a união. E se nós continuarmos vendo isso daqui, quando existe comunhão, você quer ver uma coisa? Quando a Marlene falou para mim, contou para mim algumas coisas, e ela falou das suas dificuldades, eu fiquei solidário com a Marlene. Quando você sabe que um membro da igreja morre, ou que um familiar de algum membro da igreja morre, você não fica triste? Com certeza. Você não fica triste? Ai, nossa. Não ficou todo mundo preocupado com a vozinha? Com a Argelina. Isso. O menino da Olinda. Né? Quando a Lígia ficou doente, todo mundo ficou preocupado. A Ailda ficou doente. Dona Ailda ficou doente essa semana. Gente, todo mundo ficou preocupado. Porque existe união. Quando todo mundo está alegre, no dia do aniversário da sua menina, todo mundo ficou feliz, não foi? Todo mundo participou junto. Por quê? Porque existe união. Então, quando um está bem, o outro também está bem. Quando um está triste, todos estão tristes. E é por isso que a gente tem que estar aqui, unidos. Unidos. Porque, por exemplo, vou citar o exemplo do Zezinho. O Zezinho passou pelo acidente de carro. Ele e a família toda, os três. Ele, a Cidinha e o Braulio. Se ele passasse aquela situação sozinho, não teria aguentado. Não teria aguentado, porque os três passaram por cirurgia. Os três. Quem ia cuidar de quem? Difícil, não é? Ah, não, mas eles têm uma filha que não sei o que. Não, tudo bem. Ela cuidar de um é uma coisa, cuidar de três. Sem contar que ela ia cuidar dos três, mais a família dela. Ela tem uma menina, né? Tem uma menininha. Tem o marido, tem a sua casa. E aí? Mas o que aconteceu? A igreja se uniu e ajudou, deu suporte. Todos ficaram preocupados. Todos? Não, mas uma parte. Sim. Até nas orações. Até nas orações. O que você liga aqui é ligado lá no céu. Com certeza. Mas o que a palavra fala, usando esse texto que a Zilda está dizendo, é quando 2 ou 3. Eu tenho que ter pelo menos Mais uma pessoa. mais uma pessoa.
E a Se eu abrir aquele interruptor ali, ó, ele vai ter 2 fios. Ele vai ter 2 fios. Para funcionar, ele precisa de 2. Para ligar o aparelho, eu preciso de 2 fios. E um terceiro instrumento que faz a união dos 2, que é o interruptor. Tudo bem? Agora, se eu ir lá e desligar um dos fios, arrancar um dos fios e deixar um só, não vai funcionar. volta daquele lado lá, né? Ó. Aquele lado não funciona. Nada ali, né? Porque acho que deve Porque tem um fio que está desligado. não funciona. Só desse lado. Porque é necessário 2, pelo menos 2. E o segredo de tudo isso, Deus já pensou isso na criação da humanidade. Se nós lermos lá Gênesis 2,18, abre lá, 2,18. Deus não criou o homem para viver só. Está aí, o segredo está aí em Gênesis logo no começo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Não é bom que o homem viva só. Alguém consegue viver sozinho? Só que na cabeça do meu marido, meu Deus, come muito, bebe água, toma seu remédio. Ai, tem hora que eu falei, mas vou embora, vou separar? Como? Não tem como. Você é Quem vai cuidar? ajudadora. Ajudadora. Aí eu pergunto e falo assim, é bom ver, o homem consegue viver só? Consegue. Consegue? Consegue. Mas então- não a doença. Não, agora, não, pera, não, veja, viver só, o sujeito nasceu, ficou sozinho no mundo, sobrevive? Não. Então essa história de que o homem consegue viver só, badela, mentira. Vocês já provei para vocês que vocês estão totalmente errada. Ah, mas isso é quando criança, depois de marmanjo ele vive só. Vive só, beleza. Ele planta a comida dele, ele faz a roupa dele, ele toma a água dele, ele toma os remédios sozinho, sem ninguém passar. Ele vive só. Ele depende de outro. Não adianta. Por mais excepcional que ele ache. Tem 61 anos e diz, mãe, mãe, compra um lugar pra mim isso aqui. Não. A minha chama ela então, mãe, pai, meu Deus do céu. Então, mas assim, Essa é a no palavra mais claro, falada que eu entendi na o que você face da quer dizer, terra. ele depende do outro. Depende do outro, não adianta. Remédio, comida. Por mais individualista que ele seja, o ser humano pode ser o mais individualista que ele seja, ele depende de outros. Desde o seu nascimento, para ele nascer, ele depende de alguém. Foi 2 mulheres para pegar o jogo. Para ele ser gerado, ele depende de alguém. Isso daí é o segredo que Deus colocou já no começo da criação. Ninguém gera um outro ser humano sozinho. Gera? Não. Ah, mas hoje a ciência consegue o escambau. Não consegue. Provo para vocês. Ah, hoje existe inseminação artificial e que não sei o que e tal, blá, blá, blá. Depende de alguém catar o embrião de alguém, inseminar o óvulo de uma outra mulher, Tava 7 mil reais para fazer isso. injetar no útero de uma outra para nascer o E sujeito. olha lá, hein? Que às Às vezes vezes não não dá vinha. certo. Às vezes não dá certo. E às vezes não dá certo. Não adianta. 2 experiências. Olha aí, quantas pessoas estão envolvidas nessa história? Então, essa história de que Quando morre, vai sozinho lá? não, O cachorro precisa dos outros para levar. depende para nascer, depende para ser enterrado. Depende para nascer, depende para ser enterrado. Não vai sozinho. Não vai. Tem que fazer a papelada, tem que ter alguém para arrumar essas coisas. Depende para ser gerado. Eu vou morrer aqui nessa Santos Rio. Agora, e na igreja? Vamos lá. Na igreja, como que a gente... Nós somos chamados do quê?
pela palavra. Nós somos Servo. irmãos. Irmãos. Nós chamamos Deus de quê? Pai. De pai. Um pai que tem muitos filhos. Somos só? Não. Não. Deus criou o homem para quê? Para ter comunhão, relacionamento com Ele. Deus cria Adão, coloca Adão no jardim do Éden e descia toda tarde para conversar com Adão. Deus precisava ter criado o homem? Às vezes eu fico perguntando isso. Fizeram uma música, estava ouvindo a música do Adão. Ele não precisava ter criado. Não. Tanta dor de cabeça. Só Deus. Se coloca no lugar de Deus. Se coloca no lugar de Deus. Assim, é mera imaginação, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mera imaginação. Se você fosse Deus, você criaria um homem? Não. Tá aí, não demorou um segundo para responder. Nenhum de nós criaríamos. Nós não criaríamos a nós mesmos. Porque Ele quer ter relacionamento com E aí o é só homem. cachorro. Para ter comunhão com o homem. Por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Para que nós pudéssemos ter comunhão com o homem. Aí eu saio de casa, quando eu saio, mãe, meu Deus, eu não vou atender o telefone. Falei, quando está sem bateria, caiu e tal, está no silêncio. Meu Deus, lá já está ela ligando de novo, mano. Ela quer saber como. Eu não chamo o pai dela, sua mãe. Aí nós somos chamados de filhos, e filhos de uma grande família. Você sabe por que a igreja é usada para comunhão? Porque você vai passar uma eternidade com um monte de gente. Você não vai estar no céu sozinho. Você não vai viver uma eternidade no céu sozinho. Então aí eu venho uma pergunta. Por que muitas vezes nós não suportamos passar meia hora na igreja, aliás, 1h30 na igreja, em comunhão com os nossos irmãos? Quando esse sentimento vem no nosso coração, se lembre do seguinte: eu vou viver uma eternidade, corro um sério risco de ter a Meire como minha vizinha no céu. Já pensou? Não vou com a fuça do sujeito na igreja. Beleza, aí Deus, sabendo disso, montou as moradas no céu e tudo mais. Chega lá, você chega no céu, o anjo vira para você e fala assim, entrega você lá no seu endereço, Marlene. Marlene, está aqui a chave da sua casa celestial, beleza, tal. Aí você olha e fala assim, não suporta a Lígia. Aí a Lígia aparece. Bate lá na porta com um bolinho na mão e fala assim, Marlene, eu sou sua vizinha. Não quero ser. Tem como evitar, né? Não vai ter como evitar. Você vai virar pro quê? Pro anjo? Vai falar assim, viu? Do lado dessa aqui eu não quero não. A gente já viu duas pessoas, a dona Raquel e a pastora Miriam, né? E elas não se... Eu falei, gente, uma vez eu falei para as duas, as duas não querem ir para o céu? Querem. Todo mundo quer ir para o céu, né? Eu falei, e lá, como que vocês vão fazer? Onde que vocês vão morar lá? A mesma coisa que ele falou. E lá não tem jeito de você virar e falar assim, não. Eu vou esquecer dela. E Deus vai virar e falar assim, você vai para onde mesmo? Então não entra, né? Você vai para onde? Uma briga lá em casa, que eu ia no shopping, meu neto queria ir junto com a outra, mas a outra eu ia encontrar com a outra lá. Daqui a pouco eu vejo meu marido, onde você vai? Ele se trocou, eu vou no shopping. Então, gente, comunhão não é a gente estar apenas fisicamente falando perto um do outro. É nós partilharmos as nossas alegrias, as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas frustrações. Sabermos que vamos passar uma eternidade uns do lado dos outros. Mas ainda não vai conhecer o outro. Lógico que vai. Claro que vai. Depois de morto, ainda. Ah, A mídia. Lógico que vai. eu quero ver minha mãe. É alma. O que é restaurada é a alma. Lembra que eu já tenho explicado para vocês
Alma é os registros das nossas emoções, das nossas vivências, das nossas convivências, das nossas frustrações. É ela que é eterna. Ela não morre, a alma não morre. Né, Guerra? Corpo ao pó retorna. O espírito de vida, o sopro de vida é dado por Deus e a Deus volta. E a alma, se ela é o registro das nossas atitudes, das nossas emoções, da nossa vivência, ela é o registro da nossa história e é ela que é julgada, se ela ganha o direito da eternidade, então eu vou reconhecer a Meire, vou reconhecer a Zilda, vou ter os mesmos sentimentos que eu tinha aqui pela Meire? Não, porque é retirado tudo aquilo de ruim. A minha mãe falava, filha, eu digo, mãe, depois que morrer, mãe, vai estar tudo pro inferno, vai tudo. Ninguém vai se conhecer, não, mãe? O fogo vai comer tudo e acabou. Eu falava, então, irmãos, nós podemos continuar isso, mas para não alongar ali muito a gravação, nós vamos colocar assim: o que é a igreja? Por que é importante eu estar junto na igreja? Porque aqui é onde eu recarrego as minhas baterias, em comunhão com os meus irmãos. Mas é aqui que eu aprendo o que é comunhão com Deus e com os irmãos na prática. É na igreja que nós aprendemos a caminhar juntos, a carregar os fardos uns dos outros. Lembra que eu contei da história do Zezinho? Lembra que eu contei da preocupação com a avó? E a gente vê as pessoas em situação pior do que a gente. Isso. E a gente já falou, o seu problema não é nada. Na época que a minha irmã estava doente, a igreja não me deixou sozinha nem um minuto, né? Em momento algum. Não. Gente, e foi a melhor coisa que aconteceu. Eu não Fica mais leve. O fardo, a carga se torna mais leve. Se fosse eu sozinha, eu não teria aguentado. Com certeza. E a igreja não me deixou. Então, Deus criou a igreja, a vida em comunidade da igreja foi criada para nós aprendermos a carregar os fardos uns dos outros, para nós aprendermos a abrir mão das nossas individualidades e aprendermos que nós não vivemos sozinhos. No hospital também, todo mundo orando, todo mundo procurando, querendo saber notícia, querendo fazer alguma coisa para ajudar. Né? Na época com a Fernanda também, né? Então, todos os meus que foram, a igreja estava sempre presente. Agora, fique pensando, eu vou encerrar com o seguinte pensamento: se eu sou uma pessoa individualista, que eu vou na igreja e suporto os irmãos, simplesmente por aparecer, porque eu gosto de religião e tudo mais e tal, e bababá. Como é que eu descubro isso? É fácil. Pega aquelas pessoas que já viu, termina o culto, rapa fora. Escapa sem falar, chega na igreja e não fala: oi, tudo bem, como é que você está, irmão? Como é que está assim, assado? Uma vez ou outra a gente fazer isso porque está de ombro virado, beleza. Mas aquelas pessoas que são assim sempre, e tudo mais, se eu penso isso da pessoa, o que Deus pensa? Será que Deus pensa? Deus deve olhar lá do céu e falar assim: filho, você não sabe viver em comunhão, se você não consegue conviver com o seu irmão que é próximo a ele, como é que você vai viver com outros numa eternidade? Se você não ama aquele que está na mesma comunidade com você, como é que você pode dizer que você ama o seu próximo?
Como é que você pode dizer que você me ama? Porque eu sou pai dele. Se eu digo que eu não amo a Lígia, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Sabendo que Deus é pai da Lídia e que a Lídia é minha irmã. Ó, Lígia, não fica feliz não, te suporta aí. Minha irmã falou. Tô de brincadeira, tá? Só tô Você, brincando. né, minha irmã? Lembra do homem que morou com você? Ela fazia assim com ele. Lembra daquele homem? É seu irmão, é sua irmã, é aquele homem. Mas, A minha mas irmã. ela não tem tal ainda. Ela vai Então, gente, pensa nisso que eu estou falando. Bom, nós vamos continuar mais um pouquinho aqui, que eu tenho mais uma coisa para dizer para as irmãs. Mas você que está assistindo aí pela internet, pensa nisso, tá ok? Quanto mais próximo dos seus irmãos você estiver, melhor e mais fortalecido você será. Amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar.